Eu vou te apresentar duas formas diferentes de pesquisar passagens aéreas e de como encontrar as passagens aéreas mais baratas. Com quase 10 anos de experiência no turismo, desde atendimento ao cliente, consultor de viagem, eu aprendi tudo isso na prática, vivi intensamente esses 10 anos e eu vou passar tudo que eu sei pra vocês a partir de agora aqui no meu canal. Então se você é novo, por favor, se inscreva no canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo sobre viagem, documentação, avaliação e etc. Primeira dica que eu quero dar pra vocês é flexibilidade de datas. Vocês precisam ter flexibilidade de datas para conseguir o melhor valor possível das passagens aéreas. Sem flexibilidade de data não tem como a gente fazer absolutamente nada, porque você vai ficar à mercê dos valores que as companhias aéreas têm para aquele dia e horário. Então, se você estiver planejando uma viagem de férias, perfeito, eu acredito que você consiga ter essa flexibilidade de datas jogando um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás a sua viagem dentro das suas férias, né? Agora, se é uma coisa de motivo urgente e para já, infelizmente, talvez seja um pouco mais difícil, não que você não consiga, mas você vai ter que pesquisar muito. É importante dizer também que a alta temporada, gente, raramente você vai conseguir um valor muito bom, tá? O que é alta temporada? Dezembro e janeiro até o dia 20, então do começo de dezembro até janeiro do dia 20, mais ou menos, e depois junho, julho e agosto, né? Isso é alta temporada em todo lugar, de todo mundo, porque na Europa é férias de verão, no Brasil também é férias, é final de ano, ano novo. Então essas temporadas são, assim, muito caras e raramente você vai encontrar um valor que seja muito bacana e que de repente caiba no seu bolso. Se você for viajar em setembro, evite Flórida, porque normalmente tem muito furacão na Flórida em setembro, outubro. Então se você quiser ir para Disney, para esses lugares assim, é melhor vocês irem no começo do ano, por exemplo, março, abril, maio, que são meses nada a ver, que são meses que tá todo mundo trabalhando, e aí você vai encontrar tarifas excelentíssimas. Para essas duas formas diferentes, eu vou utilizar o Google Flights e também o Skip Legged, tá bom? Para essa primeira forma de pesquisar os voos, a gente vai utilizar o Skip Legged, que é essa telinha que vocês estão vendo aqui agora, né? Eu vou fazer a pesquisa com vocês juntos e vou explicando ao decorrer, porque é mais fácil de vocês compreenderem o que essa ferramenta ela é capaz de fazer e como ela faz, tá bom? Então vamos supor que eu quero ir de Recife para o Rio de Janeiro, por exemplo, no dia 20 de fevereiro, né? Então, eu posso colocar como ida e volta ou somente ida. Eu vou colocar só como somente ida, porque eu vou explicar pra vocês o porquê que eu faço isso mais pra frente, na hora que chegar o momento, tá? Então, 20 de fevereiro e pesquisar. Mas eu poderia já aqui, ó, ver quais são as datas que tem o preço mais barato. Coincidentemente, o dia 20 de fevereiro é o dia mais barato. Clico em pesquisar. Depois que eu cliquei em pesquisar e abriu essa página aqui, a gente pode ver que, por exemplo, esses dois primeiros voos aqui, ó, ele tá 415, né? Se eu for no Google Flights, por exemplo, e colocar do Recife para o Rio de Janeiro no dia, somente um trecho, né? No dia 20, aqui, ó, ele me traz o valor de R$ 583 reais. Olha só, completamente diferente. Vai fazer uma conexão em Confins e 583, e aqui ele vai fazer por 415 reais. O que acontece? O que o Skip Legged ele faz aqui agora? Ele vai ver o seu destino, ele vai entender que você precisa descer no seu destino e vai pesquisar todos os voos existentes que passam por aquele destino, seja ele o destino final ou seja ele uma conexão. Esse voo que a gente está vendo aqui, esse primeiro, a gente vê que ele é da Gol, ele sai de Recife, vai para o Rio de Janeiro e vai para um outro lugar. Só que vocês estão vendo que aqui, para mim, tá bloqueado porque eu não sou assinante do Skip Legged, né? E o que acontece? Eu não sei qual é esse destino final. Por quê? Porque aqui tá bloqueado porque eles querem que eu faça a assinatura Pro. Só que aqui tem o duplo twist escarpado do gato que eu vou mostrar para vocês rapidinho, que é assim, ó. Quando você troca de dia, aqui assim, rapidinho, e clica em pesquisar, vocês vão ver que nessa parte aqui, ó, essa informação ela vai deixar de ser oculta e vai mostrar qual é a sigla do aeroporto. O que eu vou fazer? Antes de eu pesquisar, eu vou subir um pouquinho a tela e aí eu vou mudar a data aqui só por mudar. Vou colocar um dia antes, tá bom? E eu quero que vocês prestem atenção exatamente aqui agora, na hora que eu clicar em pesquisar, porque vocês vão ver que a sigla vai aparecer. Olha lá, SSA, tá vendo? Então eu sei, aqui ele me revelou que se eu no dia 20 for do Recife para Salvador, eu vou conseguir fazer uma conexão no Galeão, né, no Rio de Janeiro, e aí é que tá o preço de 415. Então quando eu vou aqui no Google Flights, eu posso colocar aqui, ó, Recife, Salvador, e aí aqui o preço de 420
gritando na minha cara no dia 20 de fevereiro, né? Vinícius, eu quero ir pro Rio de Janeiro, eu não quero ir pra Salvador. É aí que tá o duplo twist carpado do gato, o pulo, né? O skip legged. Você vai pular o último trecho, você vai simplesmente deixar de fazer o último trecho, né? Então, por mais que você compre Guarulhos, Salvador, quando chegar no Galeão, você simplesmente desce do avião e vai embora, vai viver sua vida. Agora aqui você precisa prestar atenção nos prós e nos contras. Isso daqui só funciona com passagens de ida, tá bom? Ou de ida ou de volta. Por quê? O bilhete, quando ele é feito ida e volta junto, né? Quando é emitido um bilhete de ida e de volta, se você perder um único trecho, se você deixar de voar um único trecho, toda a sua reserva ela é cancelada. Todo o resto da sua reserva ela é cancelada e você não tem mais direito àquilo. E nem mesmo a reembolso, tá bom? Porque isso é considerado no-show. Outra coisa que você precisa levar em consideração é que nesse caso especificamente, a bagagem despachada, se você quiser levar uma bagagem despachada, você pode despachar a bagagem, porém você tem que pedir para que a bagagem seja despachada e entregue para você no lugar, no aeroporto que você queira pegar a mala. Só que aqui você vai depender da boa vontade da companhia aérea, tá bom? Porque muitas das vezes, quando você coloca a bagagem ela vai para o destino final. Então você, na grande maioria das vezes, você não precisa pegar a bagagem na conexão. Então eu recomendo que você, se for fazer esse tipo de busca, não despache a sua bagagem, né? Vai com a sua bagagem de mão mesmo, com uma mochilinha e tá tudo certo. Chegou no destino que você precisa, simplesmente sai do avião e vai embora. E outra, gente, pelo amor de Deus, não vai ligar na companhia para solicitar reembolso do trecho não voado, né? Pelo amor de Deus, isso não existe. Você deu no-show, você não vai utilizar aquele trecho. Então, a ideia do Skip Legged é encontrar a melhor tarifa existente para você, combinando todos os voos possíveis, todas as possibilidades e trazendo o melhor preço para você. Então, nesse caso aqui, a gente iria de do Recife para o Rio de Janeiro, e a gente abriria mão desse trecho do Rio de Janeiro para o Salvador, tá bom? Aí, bom, deu 415, né? Ah, Vinícius, mas eu quero saber a volta. Abre uma nova página e faz o contrário, vamos lá. Vai colocar aqui Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, qualquer aeroporto, somente ida de novo, e você vai voltar para o Recife. E aí vamos ver aqui quais são as tarifas. Deixa eu ver. Como a gente está indo no dia 20 de fevereiro, a gente pode voltar, por exemplo, aqui no dia 25 ou dia 26. Você quem escolhe, você quem tem que decidir o que mais faz sentido para você em questão de valores, né? Olha só, aqui ele está fazendo o cálculo, mas eu já vejo que saindo do Galeão, indo de forma direta, R$ 588. Perfeito, olha, achamos aqui o voo de volta do Rio de Janeiro para Recife no dia 26, R$ 588. Então vamos fazer a conta. 415 mais 588 ficou R$ 1.000, 1.003. Então, recapitulando, essa passagem de ida e volta vai sair R$ 1.000. Por quê? Porque na ida eu usei esse esquema de abrir mão, né? E aí comprei um outro ticket de volta por 588 no dia que eu queria, né? Então, R$ 1.003. Antes da gente ver quanto que ficaria, por exemplo, no Google Flights, esse mesmo voo, de forma tudo num bilhete só, eu queria dizer para vocês algumas coisas que é importante destacar quando você faz a compra de bilhetes separados dos trechos, tá bom? Na companhia aérea, quando a gente tem algum tipo de cancelamento, quando a gente tem algum tipo de atraso ou adiantamento de voo, se você compra ida e volta juntos, toda a sua reserva ela está protegida segundo a regra da ANAC. Então, para aqueles adiantamentos superiores a 30 minutos, por exemplo, vocês conseguem mudar o horário, o dia, sem custo nenhum, tanto da ida quanto da volta do seu bilhete. Por quê? Porque tudo foi emitido junto, tanto a ida quanto a volta, tá bom? Se o seu voo for cancelado, você pode pedir o reembolso, por exemplo, da sua passagem inteira, de ida e de volta. Por quê? Porque ela foi emitida junto. Aqui, nesse caso, quando você faz essa compra separada do trecho de ida e do trecho de volta, isso não acontece. Por quê? Se o seu trecho de ida for cancelado, ou se o seu trecho de ida tiver uma alteração acima de 1 hora, por exemplo, somente o seu trecho de ida vai ter os benefícios que são protegidos pela ANAC, né? Por quê? Porque aqui é um número de bilhete e aqui no trecho de volta é um outro número de bilhete, né? Então, essa passagem aqui não aconteceu nada com ela, porque somente a ida é quem foi afetada, ou vice-versa. Só a volta foi afetada e a ida não foi, entendeu?
entendeu? Então vocês precisam ter em mente que, por exemplo, para uma viagem internacional, uma viagem que requer um planejamento maior, de repente essa saída aqui é uma saída muito boa que vai fazer você economizar dinheiro. Entretanto, é necessário prestar atenção nesses casos, porque se houver um cancelamento, por exemplo, de uma viagem internacional por conta de mau tempo, por exemplo, por conta de um furacão, por conta de neve, por conta de qualquer outra coisa, somente aquele trecho específico é o que vai ser beneficiado e é o que talvez você conseguiria um reembolso e etc, ou uma remarcação ou qualquer outra coisa do gênero. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de compra economizando, é necessário ter em mente todos os contras, né? Que é não poder despachar uma bagagem. Se vocês despacharem uma bagagem, tem que implorar lá na hora do check-in para que a bagagem saia no aeroporto que você precisa. Além disso, se acontecer qualquer coisa, cancelamento, atraso, somente o trecho específico é o que vai estar protegido pela regra da ANAC. Então tem todos esses contras. E qual é o pró de fazer todo esse duplo escarpado do gato? O pró é que você economiza, né? E agora a gente vai ver o quanto, né? Vamos ver quanto ficaria isso se a gente fosse puxar Recife, Rio de Janeiro, Recife, tudo num trecho só pelo Google Flights. Já tô aqui no Google Flights, Recife, Rio de Janeiro, todos os aeroportos, né? E ida e volta, como tá aqui. Então vamos colocar aqui eu tinha conseguido a data do dia 20 de fevereiro até o dia 26 de fevereiro. No Google Flights, pode ser que a sugestão seja outra data. A gente tem que ter em mente também que aqui são voos diretos. Por mais que aqui eu tenha que comprar o voo que vai para Salvador, né? Então, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, eu não vou utilizar Salvador, eu vou parar ali no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, tanto meu voo de ida quanto meu voo de volta são voos diretos, né? Então, eu vou colocar aqui no Google Flights para a gente visualizar o dia mais barato. É o dia 18, 19 até o dia 26. Então, eu vou colocar do dia 19 até o dia 26. Perfeito. Já tá 1.180, ou seja, R$180 mais caro. Só que aqui a gente já vê que essa passagem é uma passagem com conexão. Então, olha, do Recife eu vou para Brasília e de Brasília eu vou para o Rio de Janeiro. 1h30 de conexão. Já não é um voo direto, que é o que a gente conseguiu pelo Skip Legged, né? Se eu colocar aqui, nessa parte aqui desses filtros, sem paradas, sem nenhum tipo de conexão, vamos ver aqui de novo qual é o valor mais barato. Ó, o valor mais barato seria do dia 24 até o dia, vamos ver, até o dia 3, por exemplo, ó, que daria 1.219. Mas olha que o voo sai 5 horas da manhã, tá? E aqui o voo, a gente pode escolher o das 5 ou então os das 10 da manhã. Se você tem flexibilidade de datas, se você pode viajar depois, pode voltar mais tarde, etc e tal, como nesse caso, na minha opinião sincera, Vinícius, vale mais a pena comprar esse daqui de 1.219. Por quê? Justamente por todas as outras comodidades que eu já falei pra você com relação a estar protegido, a ter tudo amarradinho, né? Não ter problema, se o voo cancelar, se o voo, né? Tá tudo amarradinho. Agora, se esses R$200 vai fazer falta pra você mesmo, filha, vamos embora. Então essa é a nova maneira de pensar, sabe? A gente pode pensar fora da caixinha, a gente pode emitir um trecho separado do trecho de volta e encontrar esses valores. É sempre que você vai encontrar esse valor no Skip Leg? Não, né? Pode ser que tenha momentos em que o voo direto ou o voo com as conexões normais é o que vai ser e é o que é. Mas é uma maneira de você pensar fora da caixinha, né? É uma maneira de você olhar para o sistema de uma outra maneira e pensar em novas possibilidades, mas é importante que você saiba que tudo tem um risco também. Qual é a segunda forma, então, de pesquisar? No próprio Google Flights, lá em cima, tem aqui o Explore. Esse Explore é incrível, incrível. Eu já vi várias pessoas fazendo conteúdo sobre isso, mas eu não posso deixar passar isso batido, porque realmente isso é muito, muito bom mesmo. Para quem que funciona o Explore? Para quem tem uma flexibilidade absurda, para quem é autônomo, para quem trabalha por conta própria, ou para quem tem aquele tipo de relação com o chefe que pode sair de viagem a qualquer momento, ou pode programar primeiras viagens e depois conversar sobre as férias, porque dentro do Google Flights, essa ferramenta do Explore, ele vai ver nos próximos 6 meses qual é a melhor tarifa saindo da onde você está para os destinos no mundo todo. Quando a gente vem aqui na aba de Explore, a gente pode colocar aqui ida e volta, uma pessoa, econômica ou executiva, enfim, e aqui quanto tempo eu quero ficar de viagem, se eu quero ficar um final de semana, uma semana ou 2 semanas, né? Eu vou deixar uma semana e vou colocar ok. Se eu der um zoom aqui, por exemplo, na Europa, eu vou conseguir esses valores
saindo de Recife, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, saindo de São Paulo, né? E aí ele já me dá o valor aqui, ó. Por exemplo, para Lisboa ele conseguiu um valor de R$ 3.663. Quando eu clico aqui em Lisboa, ele vai dizer para mim que foi pela Royal Air Maroc, que vai fazer uma conexão, obviamente, no Marrocos, né? E aí, se eu clico aqui, eu já vejo que eu vou no dia 16 de fevereiro e volto no dia 23 de fevereiro, tá bom? Preciso clicar para ver? Não, porque aqui embaixo ele me fala, ó, que seria do dia 16 até o dia 23. São 6 noites. Mas, logo embaixo eu consigo ver que um voo direto, ó, non-stop, é R$4.000 pela Azul ou 4.359 pela Latam. E aqui, gente, qual que é o duplo twist carpado do gato dessa ferramenta? É a sua criatividade. Sabe quando você não sabe para qual destino ir? Ou você até sabe, tem vontade de ir para um destino, mas não tem ideia de preços, né? Não sabe. Muitas das vezes você fala assim, eu tenho R$2.000 para gastar com aéreo, por exemplo, né? O que eu posso fazer com 2.000? Aí aqui, ó, você já começa a tirar um monte de coisa do seu radar. Por exemplo, Ilha de Páscoa já não dá, Galápagos já não dá, África do Sul também não dá, Lisboa já não dá, Paris não dá. Porém, se você der um zoom aqui, a gente vai ver que, por exemplo, para Santiago tem coisas por R$1.000. Buenos Aires, 1.600. Aqui a gente consegue brincar. E aqui, gente, o céu é o limite. Vocês podem fazer absolutamente tudo que vocês quiserem. Então, vamos supor que eu quero ir para Barcelona, né? Aqui ele me diz que eu vou fazer uma conexão com a British, né? Obviamente em Londres, então, né? E logo abaixo ele já me dá também uma estimativa de hotéis aqui para esse tempo, né? Então, a média é de R$773 por noite, né? Então tem aqui alguns mais baratinhos que a gente consegue ver, mas ele diz que a média é mais ou menos 773. Aqui eu já consigo até fazer um mini cálculo sobre quanto que talvez eu vá gastar. Obviamente, isso vai mudar de hotel para hotel, de coisa, mas já dá para eu ter uma ideia de quanto eu vou gastar nessa viagem, somente com hospedagem e aéreo, tá? Então, quando eu venho aqui para a calculadora, 773 vezes 7 noites aqui, ó, né? Ó. Então a gente vai pegar essa média aqui de 773 vezes 7 noites. Então, vezes 7, que dá 5.411. Mais o valor do aéreo, 12.641. É óbvio, gente, que isso aqui pode ser melhorado, né? Você pode escolher um hotel muito mais barato, né? Um hotel, por exemplo, de 385. Mas vocês precisam prestar atenção na localização, se é um local seguro, se é um local que tem fácil mobilidade dentro da cidade, etc e tal. Então tem toda aquela história de, depois eu posso até fazer um vídeo de como escolher o melhor hotel, qual é a melhor localização para se ver, né? De cada lugar. Tudo isso tem que entrar na conta, né? Tudo isso vocês têm que analisar, porque a gente tem que ver se é um lugar que tem, além de ter toda essa questão da localização, você tem conforto, você tem café da manhã, você não tem. Então, se não tiver, quanto que você vai gastar de café da manhã lá? Sai muito mais barato contratar sem café do que com café, entendeu? Então tem tantas outras nuances, mas a ferramenta Explorer é maravilhosa para você que tá aberto para absolutamente tudo. Tanto é que o nome da ferramenta é Explore, que você pode explorar absolutamente tudo. Agora vamos pro Google Flights em si, né? Que é, sem dúvida nenhuma, para todo mundo, a melhor ferramenta existente na atualidade para fazer as buscas. E aqui, gente, eu queria já começando dando a primeira dica, que é, quando vocês forem colocar o destino de vocês, coloquem o nome da cidade. Por quê? Muitas cidades têm mais de um aeroporto e as tarifas podem mudar de aeroporto para aeroporto, porque para um aeroporto, uma companhia tem mais voos para aquele aeroporto específico do que para o outro que fica logo ao lado. Então é melhor que vocês coloquem, por exemplo, aqui no caso vamos pesquisar Nova York, vocês coloquem aqui Nova York City, porque a gente pode ver que, por exemplo, tem o JFK, né, que é o Kennedy, a LaGuardia e o Newark. Então, vamos colocar aqui New York City e o mesmo quando a gente vai pesquisar, a gente coloca por São Paulo, né? Por quê? Pode contar o aeroporto de Campinas, o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos. Embora o de Congonhas seja só nacional, eu sei, mas quanto mais expansivo for a sua pesquisa, melhor os resultados serão para você. Então, e de volta, eu vou colocar aqui 2 pessoas, né? Por que é importante vocês sempre colocarem exatamente a quantidade correta de pessoas que vão fazer a viagem? Porque às vezes a tarifa para uma pessoa sai mais barata do que para 2. Então o sistema ele calcula exatamente o que é, e isso tem a ver com as classes tarifárias, etc e tal. Se vocês quiserem, posso fazer também um vídeo para vocês explicando todas as classes tarifárias e por que às vezes quando eu pesquiso para 2 pessoas sai mais barato do que para quando eu pesquiso para 3, ou por que quando eu pesquiso para 7
7 pessoas tem valor e se eu pesquiso para cima de 9 eu não consigo esses valores. Eu faço um vídeo explicando para vocês detalhadamente, até mesmo na parte sistêmica, para vocês entenderem e também terem mais conhecimento sobre isso, tá bom? Então, vamos pesquisar aqui. Quando eu clico aqui nessa abinha, todo mundo já sabe, né, que ele vai me sugerir aqui os valores, os melhores valores, né? Vinícius, quando comprar a passagem aérea, qual é o melhor momento para comprar a passagem aérea? Como eu disse anteriormente, a alta temporada, gente, sempre vai ser alta temporada, então sempre vai ser caro. Talvez você consiga um valorzinho um pouco melhor, etc, mas vai ser caro. Se vocês quiserem, os meses melhores para viajar é março, abril, maio, e aí depois setembro, outubro e novembro. Esses são os meses melhores. E com relação à antecedência, se é um voo nacional, eu entendo que de repente 1 mês, 2, 3 meses de antecedência é bacana. Claro que se você quiser comprar com 10 meses de antecedência, nossa, perfeito, não tem problema nenhum. Mas eu acho que essa janela aí de 45 dias até 90 dias antes da sua viagem para o voo nacional funciona muito bem. Você vai conseguir preços muito bons. E para os voos internacionais, eu já diria que é algo entre 3 e 6 meses, 7 meses de distância da sua viagem, tá? Então, quando você pensar em fazer uma viagem e você falar, eu quero ir para a Europa, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Tailândia, já com 7 meses de antecedência, 8, 7 meses, já começa a olhar os preços, porque você vai começar a ver que os preços vão abaixar. Nessa janela entre 6 e 3 meses de antecedência é quando você vai conseguir o melhor preço, tá? Detalhe, achei um preço que me atraiu, comprei, o que eu faço? Esquece, nunca mais vai procurar esse preço, porque pode ser que tenha um preço muito mais barato, depois você vai ficar se martirizando, tá bom? Então a minha dica é, se você viu um preço que te atraiu, que você gostou e que fez sentido pra você, compra e pronto. Eu sei que a gente sempre fica nessa busca de querer economizar, de querer ter o menor preço possível, mas às vezes deixar ir também é ser feliz, deixar ir também é amar, tá bom? Como vocês podem ver, olha, quase todos os meses pra frente estão com os preços aí entre 6.300 para 2 pessoas, tem alguns dias que tá 7.000, vamos colocar aqui em abril, ó, que na teoria seria os 3 meses que eu acabei de falar, né? Vou colocar aqui e avançar, eu coloco a quantidade de dias que eu quero, né? E aí eu já vejo que eu vou ter um voo com conexão. Obviamente vocês já sabem que se vocês quiserem tirar a conexão, é só vir nesse filtro e colocar aqui, sem conexão. E aí, quando a gente vai buscar sem conexão para Nova York, a gente tem que refazer a pesquisa, porque pode ser que os dias mudem. E mudou mesmo, né? Ó, vamos lá. Então, tava mais barato em abril, né? Mas agora tem muito mais dias em março que está mais barato do que em abril. Até mesmo em maio, ó, 6.700. Então, não. Então, vamos para março, colocar aqui e vamos ver quem que é a companhia. Perfeito, é a Delta. Então eu vou fazer um voo internacional com a Delta na ida e na volta, certo? Maravilha. Aí a gente viu esse valor aqui de 6.721. Vinícius, como que eu sei que esse é um valor bom, né? Será que não vai ficar mais caro ou não? A gente pode descer aqui no Google e aí a gente vai ver como que estava o histórico desse voo, né, nesses últimos dias passados, né? Então a gente pode ver que há 9 dias atrás estava 6.800 e olha, ontem mesmo estava a 8.619, tá bom? Então aqui ele já me mostra que é uma tarifa muito baixa, né? E você pode acreditar, né? Óbvio, a gente talvez conseguiria um preço mais barato? Sim, verdade, conseguiria. Mas nesse momento agora é a melhor hora para você comprar, porque está muito abaixo mesmo do esperado, tá bom? Se a gente for colocar isso em dólar, deve estar papo de, sei lá, 500 e poucos dólares por pessoa, o que é muito barato mesmo, para um voo internacional. Se vocês quiserem também, aqui em cima vocês conseguem colocar, por exemplo, ó, Track Prices, que é tipo rastrear os preços. Quando vocês clicam aqui, vocês vão receber dia a dia o histórico de preço, né? Se subiu, se aumentou, se tem subido, você vai ficar mais ativo, vai ver se nessa data o valor vai subir. Se começar a subir, aí você vai ter que decidir se ou você compra nessa data mesmo ou se você rever qual é a data que você gostaria de comprar e que faça mais sentido para você, tá bom? Por isso que eu digo que o Google Flights ele é extremamente completo. Ele é fácil de usar, é intuitivo, não tem problema nenhum. É muito bom. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer muito mais conteúdo para vocês, inclusive de documentos, o que fazer, como fazer, aonde conseguir as informações, né? Preciso de visto, preciso de vacina, onde achar essas informações. Tenho muito mais ideias de conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, se ficaram com dúvida em alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder vocês. E se vocês quiserem saber sobre outras coisas também, deixa aqui no comentário que vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Não se esqueçam, por favor, dá um like aqui no nome de Jesus, né? Clica em seguir. No mais, gente, muito obrigado e com licença.